porque eles colocaram o nome daquele ciclone de som do céu. Som do céu. Mas eles estavam ouvindo o som do céu e estavam com medo. Com medo. O som do céu não é para ter medo, para ter um posicionamento, um alinhamento. E nós, como líderes, é muito importante, e eu creio que a tua ministração vai despertar isso no coração de todos que estão entrando, todos que já estão presentes, essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Nós tivemos muita experiência, tanto eu como o pastor Edson, tivemos muita experiência a ouvir e obedecer. Não somente ouvir, mas obedecer. Principalmente esse tempo tão importante, nós precisamos sensibilizar, sim, o nosso ouvido para ouvirmos e estarmos nesse alinhamento de coração para coração, porque não temos tempo para perder com picuinhas, com questionamentos humanos, com preceitos humanos. Chegou o momento de vivermos o Pentecostes mesmo, frutificar, conquistar, possuir, sermos um só corpo, apaixonado, focado e principalmente alinhado com o coração dele. Edno, Deus vai te usar muito nessa tarde. Estamos com o nosso coração aberto para te ouvir. Amamos teu coração, amamos essa paixão pela palavra, essa unção de mestre que você tem, que nos abençoa e abençoa esse país de uma maneira violenta. Seja bem-vindo. Estamos abertos. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, que nessa tarde o Senhor possa tocar no coração de cada um dos teus filhos de uma maneira muito peculiar, Pai. Que possamos ser despertados e alinhados, ó Deus, com o novo, Pai. Queremos o Pentecostes já, queremos vivenciar esse Pentecostes. Queremos ouvir claramente o som do céu, Pai, para nos alinharmos e nos posicionarmos da maneira certa, para fazermos exatamente o que o Senhor quer que façamos, nem mais e nem menos. Eu os abençoo nessa tarde. Usa o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma grande alegria, uma honra estar com os nossos queridos pastores, pastoras, inclusive eu já vi aqui a pastora Gladys Devaron, que está com a gente. Ela está conosco aí, pastora Gladys, é uma grande mentora de pastores. Ela foi progenitora daquele projeto Casas de Paz, que tem levado milhares de pessoas para Jesus. Ela ajudou a começar uma igreja em Colômbia, desde o zero, que já tem mais de 50 mil membros. É uma grande intercessora, e também viu o apóstolo Alexandre aqui, os demais pastores e amigos. É uma honra estar no meio de pessoas tão nobres. E eu tenho, antes de começar, dois comunicados, dois convites para fazer. O primeiro convite é que na semana que vem, dia 14, às 14 horas, dia 14, às 14 horas, na terça-feira, nós vamos estar reunindo pastores e líderes em Campinas, na Igreja Batista das Amoreiras, onde nós levamos o pastor Benihim para ministrar alguns anos atrás, e o pastor Gerard Amadeu, que pastoreia a igreja de Elim, da Guatemala, considerada a segunda maior igreja do mundo, juntamente com o pastor Mário Vegas, vai estar falando para pastores sobre chaves de crescimento exponencial da igreja. Então, todos os pastores que fazem parte desse grupo, a gente quer dizer que tudo que o Senhor tem nos feito conectar, nós queremos repartir. E por um apontamento do céu, eu vou estar passando o dia com o pastor Gerard, que vem ao Brasil para ministrar em várias partes do país, em grandes conferências,
e vai estar em Campinas. Nós já estamos reunindo o Conselho de Pastores e você é o meu convidado para receber a imposição de mãos deste homem de Deus e também a ministração dele. Segundo, na semana passada, nós tivemos aqui uma direção do céu. Inclusive, eu logo liguei para o apóstolo Denardi para falar desta grande direção. Nós vamos chamar de o dia D. Estamos vendo como que vai ser, mas se você se lembra, o dia D foi um dia fundamental na história do Ocidente, na história recente, quando os aliados na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, outros, eles invadiram por céus, terra e mar as praias da Normandia e venceram a Segunda Guerra Mundial, venceram Hitler. Então, nós vamos ter a Voz dos Apóstolos, que vai ser realizada no dia 4 ao dia 8, na Igreja da Cidade. Vai ser um evento histórico, nós vamos ter ali cerca de 5.000 pastores e líderes, e depois da Voz dos Apóstolos, nós vamos contar 40 a 50 dias em que países da língua portuguesa, o nosso país, pastores estarão reunindo suas igrejas, líderes de células espalhadas no Brasil inteiro, num único horário, num canal da internet, e o Randy Clark, que foi levantado para levantar outros, vai estar ministrando transferência de unção para que o Espírito Santo caia em todas as partes do nosso país. Nós vamos também incluir pastores de língua hispana e língua francesa, brasileiros que estão nos Estados Unidos, na Europa, que estão na África também, e num único dia haverá o derramar, dia D de derramar. Então, eu gostaria que você já sonhasse com esse dia. Eu queria que o apóstolo Denardi também encorajasse agora, falasse, porque no dia que nós conversamos, pastor Denardi, apóstolo Denardi falou, meu Deus, isso é um negócio do céu, não foi? É tão generoso para conosco, o Brasil, que em setembro, para começarmos isso, o John Martin vai estar aqui. Imagina, o pai do avivamento de Toronto. Exatamente, rapaz, é um presente do céu. Preparando a Voz dos Apóstolos, eu me lembro, o ano passado, quem estava sabe do que eu estou falando, foi algo assim impressionante, ativação. Tem um pastor, Tiago, que está aqui, ele é da Bahia, ele foi ativado, ele sabe do que eu estou falando, ele está até balançando a cabeça, Tiago, ele é apóstolo da Bahia, Deus está usando esse menino de uma maneira violenta. Meu Deus, uma ativação que aconteceu ali na Voz dos Apóstolos. Uau! Seu ministério. Agora já imaginou que nós estamos clamando pelo avivamento dessa nação, a oportunidade que esse país vai ter. John Arnott, em setembro, depois, e vai estar aí em Campinas. Vai estar em Campinas também. Estamos alinhando isto. Imagina! Vai ser maravilhoso. Aí a Voz dos Apóstolos, que vai ser impressionante, porque eu creio que de todo o país, da América Latina, virão pastores com caravana. Está acontecendo no Rio Grande do Sul, o pastor Alexandre já está montando caravanas, eu queria que os pastores também montassem suas caravanas. Por quê? Porque nós estamos clamando pelo avivamento. E você se lembra, pastor Edson, nossa última Voz dos Apóstolos, nós almoçamos com o Randy Clark, e na mesa, assim, eu estou orando para que Deus faça no Brasil, meu Deus. O que aconteceu em Toronto. Uau! E a profecia diz que vai ser 12 vezes mais no Brasil do que foi em Toronto. E essa tem sido a nossa oração, faz de novo, Senhor. Já imaginou se Deus, na verdade, Deus fará, lógico, a dimensão 12 vezes mais do que Deus fez em Toronto, mais de 6 milhões de líderes impactados. E eu creio que Deus fará muito mais além do que fez na Azusa. Aleluia! Aleluia! Será uma unção tão gloriosa, tão impactante, de ativação, de milagres e sinais, para conquistar o coração daqueles que precisam ser alcançados. No Pentecostes, que foi celebrado agora domingo, eu fui tão agraciado por Deus. Eu disse, Deus, o primeiro sermão de Pedro
não houve nenhum milagre físico. Sim. Mas a Bíblia diz que 3.000 pessoas se dobraram a uma palavra liberada debaixo desta unção, Pai. Queremos isto, toda palavra que sai da Aleluia. nossa boca, que tenha tanta Aleluia. graça, tanta unção, que as pessoas verdadeiramente se convertam, uma conversão genuína, de desprendimento, de rompimento, onde sua vida será um canal, como foi a igreja primitiva. E eu creio que é o dia D, pastor. E aí, então, nós queremos, depois da Voz dos Apóstolos, reunir em torno de 50 a 100 mil pessoas conectadas no Brasil inteiro, e eles vão receber a visitação do céu, o derramar do Espírito de Deus, levantando apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, amém? Movendo no sobrenatural como nunca aconteceu. Foi uma direção do céu, nós estamos organizando isso aqui. Eu gostaria que você sonhasse com esse dia, com o dia D, sonhasse em reunir nesse dia a sua família, a sua igreja, os grupos pequenos, conversasse com pastores, com amigos, porque nós vamos fazer uma rede gigante e o Espírito do Senhor vai cair poderosamente sobre a nação brasileira. Nós temos um testemunho que nós ouvimos do pastor Gerson, que é pastor em Maringá. Ele disse que ele estava na sala da casa dele e ele, então, conectou ali no YouTube o momento que o Randy Clark estava orando para que houvesse transferência de unção. Ele caiu debaixo do poder de Deus na sala da casa dele. Ele pensou que estava tendo um ataque cardíaco, aqueceu o coração dele, a esposa o socorreu. Depois que ele veio a saber o que era transferência de unção, levantou-se. A igreja dele tinha, há 4 anos atrás, 300 pessoas e agora tem 2.000 pessoas. Explodiu em milagres, em crescimento sobrenatural exponencial. Então, eu creio que o Espírito Santo vai cair sobre todas as partes do Brasil e as igrejas vão romper em crescimento para a glória do Senhor. Tremendo. Eu vou ver a possibilidade do pastor Gerard estar fazendo uma reunião conosco na semana que vem. Eu não prometo, mas ele vai estar em Campinas, então. Hoje pela manhã, quando acordei, veio algo ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, e é algo que tem mudado muito a minha vida. Está aqui em Salmos de número 29. Salmos de número 29 fala sobre a voz do Senhor. O versículo de número 3 diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Há uma preocupação da Bíblia em que nós ouçamos a voz do Senhor. Esta voz que nós estamos vendo aqui na Escritura, neste texto, é a voz audível. Ouve-se a voz do Senhor. É a voz que vem da parte do Senhor para encontrar a nossa realidade, impactar a nossa realidade. Em toda a Bíblia você vê Deus falando. Nosso Deus é um Deus que fala. A Bíblia começa falando: no princípio criou Deus os céus e a terra, e de repente no versículo 3 diz: e disse Deus. E quando ele fala, tudo é criado. Nós, os pastores, somos treinados em fazer exegese do texto e fazer a hermenêutica, que seria comunicar o Logos de Deus, a Escritura Sagrada, para o nosso povo, para aqueles que nos ouvem. Mas o que eu queria falar hoje aqui não é sobre abstrair do texto, retirar do texto bíblico a voz de Deus para o seu povo, mas você aprender a ouvir a voz direta de Deus, ou passando pelas Escrituras, ou pelos canais que Deus escolheu para se comunicar a nós.
mas de uma maneira que, ao ouvir esta voz tão específica, tão direta para você, você experimente um redirecionamento no tempo que você está vivendo. Aqui, nesse texto, há pelo menos 7 tipos de rompimentos que a voz de Deus traz. Eu vou citar rapidamente para entrar na ideia da palavra que eu queria compartilhar com você e que está mudando a minha vida e vai mudar a sua vida também. O primeiro impacto da voz, o primeiro rompimento, tem a ver com expansão. Que quando a voz de Deus vem, ela expande os horizontes. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Em segundo lugar, a voz de Deus vai trazer um quebrantamento. Diz que a voz de Deus despedaça os cedros do Líbano. Em terceiro lugar, a voz de Deus vai trazer avivamento. O texto diz que a voz do Senhor libera chamas de fogo. Versículo de número 7. A voz do Senhor libera fogo. Em quarto lugar, a voz do Senhor traz produtividade. Diz que a voz faz o deserto tremer. Mas também, em quinto lugar, a voz do Senhor provoca um salto na sua vida. O texto diz aqui no versículo 6 que ele faz saltar como bezerro. Mas também, em sexto lugar, a voz do Senhor traz aceleração. Diz que a voz do Senhor faz com que a corça ela dê a luz. Veja aqui no versículo de número 7. Ela despede chamas de fogo, faz o deserto tremer, e no versículo 9, ela faz com que as corças, elas venham gerar. A corça é o animal mais veloz da Palestina. E, além disso, a voz do Senhor, ela vem e manifesta a presença. Versículo de número 10 diz: o Senhor preside, vem na frente dos grandes dilúvios. E ele, então, libera a sua palavra. Então, nós temos aqui uma coisa. Quando você ouve a voz do Senhor revelada, recebe um rema. Não estou falando do Logos. Eu estou falando de uma palavra audível, que você ouve no seu tempo de oração ou durante o dia, uma instrução específica. Você vai experimentar 7 níveis de rompimento. Você vai experimentar expansão, você vai experimentar quebrantamento, as defesas do inimigo vão cair, os corações endurecidos vão ser quebrantados diante desta palavra. Você vai viver um tempo de avivamento, você vai experimentar produtividade que nunca teve, a esterilidade vai ser curada, você vai experimentar um salto na sua vida, vai experimentar aceleração que levaria 10 anos para acontecer na sua vida, vai acontecer em 10 meses, por exemplo. Você está nesse ponto do ministério e quando a voz vem para você, você dá um salto para o seu futuro e o futuro é puxado para o tempo presente, em termos de estrutura, finanças, liberações do céu que alavancam você. Você vai experimentar um novo nível da presença. Eu estou dizendo isso porque há mais ou menos uns 7 meses atrás, eu levantei com uma palavra na minha mente, uma instrução, um rema de Deus. E eu vou orar hoje para que você tenha este rema também. E em 7 meses, nós crescemos aqui financeiramente, em níveis de contatos e influência, o que não crescemos em 30 anos. 30 anos foram empacotados em 7 meses.
o que você tem buscado anos a fio, Deus vai trazer, remir, acelerar, expandir, fazer crescer, empurrar, dar o salto em poucos dias. Quantos aqui creem, digam amém. A voz do Senhor, ela vem de forma audível. Então, eu quero mostrar aqui 3 partes desta palavra. A primeira parte é um fundamento que está em João. João fala muito da voz. A palavra se fez carne e habitou e se tornou audível. Depois Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lá em João 17, ele diz, eu tornei conhecida a minha palavra. Eles ouviram a minha palavra. Aqui nós temos pelo menos 3 casos onde acontece o que nós chamamos de breakthrough, um romper sobrenatural, quando Jesus libera uma palavra. O primeiro caso é o caso de Natanael. Todos nós sabemos que Natanael era um tipo de judeu ortodoxo. Então, ele tinha uma estrutura de crença dentro dele, que era praticamente intransponível. Mas quando Jesus dá uma palavra específica para ele, o coração dele se abre, ele se rende rapidamente e reconhece que Jesus é o Messias. O véu é tirado. Jesus não precisa fazer apologética, ele não precisa passar longo tempo explicando a palavra. Uma única revelação fisgou o íntimo do coração daquele homem e quebrou todos os preconceitos dele em relação a Jesus como Messias. Ele foi a pessoa que diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quando Jesus dá uma palavra de revelação a ele, ele chama Jesus de o Cristo, o Messias. O segundo caso é o caso da mulher samaritana. Todos nós sabemos que Jesus falou com ela e libera uma palavra, ela também estava cheia de preconceitos. Todos nós sabemos o caso dela, e os olhos dela se abrem. E aquela mulher se torna uma emissária na comunidade dela. Veja que Jesus revela algo sobre a família dela. Ele trabalha, se infiltra na estrutura de crença preconceituosa que ela tinha, por ser ela samaritana. Havia uma herança histórica que vinha, que foi quebrado quando Jesus liberou essa palavra. E o terceiro caso é o caso do oficial cujo filho estava doente. Vocês se lembram que essa história está em João, capítulo de número 4. Ele era gentio, ele não era judeu. E então ele vem para Jesus, diz, meu filho está doente. Jesus libera uma palavra e para ele ir para casa. Ele estava distante da casa dele, e no meio do caminho ele recebeu a notícia que no momento que Jesus liberou a palavra, o filho dele foi curado. E ele creu com toda a casa dele. Você veja que uma família inteira foi alcançada. Então, vamos lá, nós temos um judeu ortodoxo, nós temos uma mulher que tem uma estrutura histórica de crenças e cheia de preconceitos, e nós temos este romano. Os 3 foram alcançados com muita rapidez quando uma palavra de sabedoria e de conhecimento foi dada. Em nenhum desses momentos, Jesus ele vem contra-argumentar a nível cognitivo. O que nós temos aqui são revelações. O segundo ponto de abordagem que eu queria fazer aqui, além desses 3 casos do Evangelho de João, é a forma como João organizou o Evangelho, mostrando 7 instruções de Jesus. Cada instrução, ele libera um nível de milagre, de rompimento. Tem um livro escrito pelo próprio Randy Clark, chamado Intimidade com Deus, que ele vai falar sobre isso. E muitos outros têm observado essa relação entre a instrução e um milagre
que cria um impacto grande. Então, você tem o primeiro milagre que está em João, capítulo de número 2. Jesus dá uma instrução. E ali ele fala para encherem 6 talhas. É uma instrução incomum, mas nós temos a água, que é mineral, se transformando em vinho, que é vegetal. Aquela instrução, seguindo de uma obediência, mudou a estrutura molecular da água. Houve uma transposição e uma mudança sobrenatural na natureza com a palavra liberada e obedecida. O segundo milagre é o milagre que eu já citei do filho do oficial. Jesus dá uma revelação e o garoto, ele é curado lá na casa do oficial. Então, essa instrução, ela rompe o tempo e o espaço. O terceiro exemplo, eu quero dar essa base bíblica para você saber onde é que eu vou entrar aqui. O terceiro exemplo está em João 5, que tem o paralítico que está há 38 anos sem andar. 38 anos com as pernas entravadas. Jesus dá um comando para ele. A voz de Jesus dá uma direção. Ele obedece com uma simples obediência. Aquele homem anda. Jesus diz, levanta, toma o teu leito e vai. E então, um grande milagre aconteceu. Em João, capítulo de número 6, você tem o milagre dos pães e dos peixes. Jesus dá uma instrução também, e a multiplicação. Então, vamos lá. Aqui são leis da matemática que são quebradas. Porque se você somar 2 com 5, dá 7. Você não tem tanto alimento assim. Mas Jesus dá uma instrução, ela é obedecida e o milagre da multiplicação acontece. Você tem um milagre de natureza química lá em João, capítulo de número 2. E tem um outro milagre em João, capítulo de número 6, que quebra as leis da física, quando Jesus anda sobre as águas. E em João, capítulo de número 9, Jesus dá uma instrução para o cego de nascença. Então, você tem um milagre que interfere nas leis da biogenética. Aquele rapaz veio cego desde o ventre. E Jesus dá uma instrução para ele simples. Vai, lava. Jesus tinha colocado o lodo no olho dele, ele vai, lava e passa a ver. Então, e no final, em João capítulo de número 11, Jesus dá uma outra palavra sobre a morte de Lázaro. 4 dias, já cheirava mal. Tudo ali, todas as leis ali foram quebradas. Então ele diz, tirai a pedra. Você tem um argumento dizendo assim, mas já cheira mal. A condição deste homem é irreversível. Você tem um argumento dos discípulos em João 9. Ele é cego desde nascença. Será que ele pecou, os pais? Você tem um argumento de 38 anos paralítico em João 5. E você tem um argumento sobre a quantidade de gente para alimentar. Mas tudo isso, leis da matemática, da biologia, da química, leis do espaço-tempo, são modificadas quando o rema é liberado, quando uma palavra rema é liberada. Charles Parham disse que o cristianismo é 100% sobrenatural. Nós, pastores que vivemos no século 21, nós somos frutos de uma escola teológica que foi profundamente afetada pelo racionalismo, humanismo e pelo iluminismo. Por causa do conteúdo por trás da civilização ocidental. Então, nós fomos educados com o positivismo, por exemplo. Nós fomos educados a avaliar tudo com a nossa razão. Mas, graças a Deus, que aconteceu o Pentecostes da Rua Azul. Graças a Deus pelo avivamento
do movimento de santidade, graças a Deus pelo avivamento de John Wesley, o avivamento do movimento de cura, onde a igreja, que era só uma igreja histórica, passou a ser uma igreja renovada, pentecostal, e mudou um pouco o olhar sobre a realidade, com óculos agora do sobrenatural. Mas ainda assim, nas nossas faculdades teológicas, por incrível que pareça, nós somos ensinados a usar ferramentas racionais para fazer a exegese e a hermenêutica. E a eloquência humana, ela é supervalorizada. O tom da voz, a indumentária, a postura diante do rebanho e tal. Mas nada disso transforma corações. Nada disso muda a natureza. Nada disso muda a história. O que muda a história é a voz de Deus. Eu estou aqui para compartilhar que todo o seu ministério, toda a sua forma de se relacionar com Deus, com a palavra de Deus, a partir de hoje pode ser completamente mudada. Você crê? Se você redescobrir a arte de ouvir, identificar a voz de Deus, o rema, que pode provocar mudanças tão dramáticas na sua vida, que as suas contas vão mudar, as circunstâncias que envolvem você vão mudar completamente. Antes de seguir, deixa eu dar um testemunho aqui, para vocês pegarem o que eu estou falando. No ano passado, eu fui pregar na igreja de um conhecido meu, que é um grande líder de uma denominação expressiva no estado de São Paulo. Eu fui pregar e eles tinham uma campanha de 12 dias, e quando chegou, era a minha vez de pregar, numa segunda-feira, eu terminei às 9 horas, a esposa dele me chamou para sala à parte, que normalmente o pessoal faz isso, para eu tomar um café. E ali ela falou, olha, eu preciso de um milagre, porque o meu marido, ele está há 10 dias em coma com Covid, nós não temos boas notícias, nem expectativa, a igreja está orando, e nós não sabemos o que fazer. Ele estava internado no hospital Albert Einstein. Eu disse para ela, olha, eu não sei o que fazer a não ser orar. Então, eu me deitei naquela sala, ela se deitou ali, havia um outro obreiro, e ela começou a chorar muito e orar, e eu não sabia o que fazer, não sabia como orar. Então, eu toquei o ombro dela e disse, Senhor, dá descanso para a tua serva. E eu orei para que o Senhor pudesse visitá-lo no hospital. Mas quando eu estava orando, me veio à mente, com pensamentos espontâneos, eu não tive uma visão, não foi uma impressão sobrenatural, como um anjo, relâmpago, foi uma coisa muito natural. Eu tive uma lembrança de Atos, capítulo de número 12, que fala do episódio em que Pedro estava dormindo na cadeia, a igreja orava por ele, então o anjo do Senhor veio, iluminou o ambiente, tocou nele, as cadeias caíram, ele acordou do sono e ele foi tirado por 4 sentinelas. Quando eu terminei de orar, eu fiquei em pé, eu não sabia se eu poderia compartilhar com ela esse texto que me veio à mente, porque me pareceu uma coisa tão comum, mas eu resolvi compartilhar. E eu disse, olha, pastora, isso pode ser a voz de Deus. Deus pode estar falando que é para a igreja continuar orando, que ele vai visitar o seu marido no hospital, e o poder de Deus vai quebrar as cadeias da morte, e a cada dia ele vai ser tirado por um ambiente diferente. Nesse momento, algo sobrenatural aconteceu com a liberação dessa palavra, e este líder recebeu, naquela noite, uma visitação
do Senhor, lá no quarto de hospital. Ele saiu do coma, foi restaurado, e dia após dia, assim como está escrito no texto, ele saiu daquele ambiente para a rua, passando por várias salas. Ele dá testemunho desse milagre extraordinário que aconteceu, com uma palavra rema que quebrou o poder da morte e acionou anjos de Deus e o sobrenatural de Deus. Eu já estive em várias conferências, em várias partes do mundo, e eu vi muitos milagres acontecendo, surdos ouvindo, paralítico andando e cegos enxergando, por uma única palavra que vem como uma instrução de Deus e que parece tão comum como aquela instrução que Jesus deu para pegar as 6 talhas e botar água. O que a água tem de especial ali? Ou pegar os pães e dar graças, como nós fazemos todos os dias. Mas uma única instrução do céu, querido pastor e pastora, pode mudar tudo na sua vida na terra. Uma gota de sabedoria do céu vale um oceano de conhecimento humano. Uma liberação da palavra, como diz aqui no Salmos de número 29, pode fazer a corça parir. Isto é, você que não tem experimentado velocidade e aceleração no seu ministério, com uma única instrução, você pode ganhar anos de remissão e você experimentar um crescimento sem precedências. Eu estive recentemente em BH e ouvi o pastor da Igreja Batista Central, testemunhando que ele foi a Toronto e recebeu aquela carga do avivamento, e quando ele chegou na casa dele, ele não sabia o que fazer, então ele pediu a Deus uma direção, um rema, ouvir a voz do Senhor. E um dia ele estava lá no gabinete dele, e ele então teve uma visão de uma palavra escrita na parede, grupos pequenos. E esta igreja, que tinha 300 membros, hoje tem mais de 20 mil membros, e tem uma rede de influência de pastores, que é o DNA, lá na igreja do pastor Paulo, que vai estar ministrando na Voz dos Apóstolos. Ele enxergou na parede uma palavra, e essa palavra trouxe à existência um futuro diferente daquele para o qual ele estava caminhando. Então, a terceira abordagem que eu queria fazer para caminhar para o ensinamento e falar da parte prática é o que acontece no livro de Atos, por exemplo. Você pega Saulo, tão endurecido, tão difícil para o evangelho, e ele ouve a voz. O texto diz lá que ele ouviu a voz. E as pessoas que estavam ali, e então ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que bastou uma voz para aquele homem tão violento, resistente, entrincheirado, se tornar um apóstolo. Há um outro exemplo também, que é o exemplo de Filipe, que ouve a voz do Espírito para ir até o deserto de Gaza. Ele estava numa grande cruzada em Samaria, mas aquela voz redirecionou, ele alcançou aquele homem de tanta influência da Etiópia. Estão me acompanhando aí? Uma única voz introduziu o movimento missionário na Etiópia através daquele homem. A tradição da igreja mostra que foi através daquele homem. E, por último, para encerrar essa parte de fundamentação bíblica, você tem o caso de Pedro. Pedro, ele era líder da igreja em Jerusalém. E ele vai orar ao meio-dia. E quando ele vai orar, ele tem aquela visão do lençol. E ele ouve a voz. A voz está entrelaçada na visão. É isso que é importante notar em todos esses casos, que nem sempre a voz, ela vem em palavras, ela pode vir em figuras. E aquilo mudou o paradigma, ele quebrou
tirou o eixo da igreja de Jerusalém e põe para Antioquia e também para o crescimento da igreja entre os gentios. Nós sabemos que a revelação teve a ver com a expansão do evangelho entre os gentios. O que eu quero dizer? No horário do almoço, uma única visão provocou um crescimento gigantesco no movimento de oração, de curas, de milagres e também de multiplicação de novos discípulos, somente porque um homem, no momento, ouviu a voz de Deus. Nós vamos orar no final aqui, para que você ouça um sussurro de Deus como se fosse um trovão. Que a voz de Deus seja tão audível para você, que você vai ser compelido a entrar nessa realidade sobrenatural que nunca experimentou na sua vida. Amém? Então, deixa eu falar uma coisa que me aconteceu, que foi em 2019, antes da pandemia, eu estava em Belém. Quando eu estava lá no altar, nós estávamos dando um treinamento com a Global Awakening. Um profeta se levantou, um homem que eu nunca tinha conversado com ele na minha vida. Aí ele disse assim: hoje de manhã eu recebi um nome. E eu não sei pronunciar esse nome, então eu vou soletrar esse nome. E-D-I-N-O. Edino. Eu levei um choque quando ele falou Edino. Então eu fiquei em pé, ele olhou para mim e falou: não, você é um Edno, né? Eu já ouvi falar, eu conheço você. Aí eu disse assim: não, mas o meu nome se escreve Edino. E em casa, quem me chama Edino é meu filho mais novo quando quer a minha atenção. Ele me chama Edino. E eu soletro o meu nome todas as vezes que eu vou, por exemplo, da entrada no hotel, que as pessoas escrevem sem o I. Aí ele diz: Deus tem uma palavra para você. Aí ele diz que ele teve uma visão naquela manhã, que um cano saía do céu, entrava na minha cabeça e ligava o cérebro, o coração e a parte das entranhas. E ele ouviu a palavra pré-conhecimento de Deus. Então, ele falou sobre um tipo de palavra de conhecimento e de sabedoria vindo do trono de Deus, que conecta a sua razão, o seu coração e a revelação. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Quer dizer que não é só a razão, mas envolve a iluminação do coração, envolve a revelação. E depois desse dia, eu comecei a ter experiências como essa que eu citei, desse líder que eu falei agora há pouco, em que o texto bíblico, ele sai, se torna um rema e muda a realidade. Quantos estão me entendendo? É uma ação do Espírito que abre o texto como se fosse um cofre e, ao abrir o texto, ele abre novos caminhos e abre o coração das pessoas difíceis para o Evangelho. Então, eu estava com uma senhora, eu fui dar um estudo para uma senhora, uma gerente, e o dono de uma empresa, ele disse para mim: olha, se prepare, porque ela é espírita e ela preparou muitas perguntas para lhe fazer. Ela tem envolvimento com o espiritismo, kardecista e tal. Quando eu sentei diante dela, veio um texto bíblico. E quando eu li o texto e falei, ela começou a chorar. E o coração dela foi quebrantado. E conforme conversavam, sem saber as perguntas, o Senhor foi dando as respostas. Naquela manhã, ela nasceu de novo e foi transformada. O que eu levaria semanas para contra-argumentar a estrutura do espiritismo como apologeta, você sabe, né? Esse embate, tudo ruiu com uma palavra de sabedoria, uma palavra rema para dentro da realidade dela. Eu quero, em nome de Jesus, orar nesse instante para que você tenha o rema de Deus.
Então, como que você pode ter esse nível de rema que muda tudo na sua vida, como tem mudado na minha vida, não só em ganhar almas, mas na conexão com líderes de diversas partes, mas também nas finanças, em conquistas financeiras de forma sobrenatural. O apóstolo Denardi está aqui para dar o testemunho do que Deus está fazendo aqui em Campinas. Um salto gigante, tudo com instrução dada por Deus, que não tem tempo para compartilhar aqui. Mas hoje de manhã, quando eu levantei, me veio para compartilhar isso. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz do Senhor. Como que você pode captar esta voz? Duas considerações finais. A primeira é a consideração do meu filho, Mateus, que certo dia chegou para mim e falou assim: pai, você já observou que quando o primeiro ouvido humano foi criado, não tinha voz humana para ser ouvida, somente a voz de Deus? Significa que o ouvido humano foi criado essencialmente para captar, discernir, aprender a voz de Deus. Bill Johnson diz que nós fomos criados estruturalmente, originariamente, psicológica, física e espiritualmente, com radares que captam como um imã, radares que captam ondas sonoras para captar a voz de Deus. Então, você já tem tudo para ouvir a voz de Deus. Segundo lugar, me perguntaram como que você discerne a voz de Deus? Como você consegue, assim, reconhecer a voz de Deus? Então, eu dei o exemplo da minha esposa. Quando eu a conheci, a voz dela era uma voz comum. E se ela me chamasse no meio de 20 mulheres, eu não saberia distingui-la. Mas então veio a intimidade que gerou a familiaridade, que criou a distinção. Então, quanto mais íntimo você é de uma pessoa, mais a voz dela se torna familiar e melhor você vai distinguir essa voz no meio de muitas vozes. Então, hoje, no meio de 20 mulheres, se ela me chamar, eu vou reconhecer imediatamente o timbre da voz dela. Então, o grande segredo é passar tempo com Deus. A intimidade que gera familiaridade, que gera distinção da voz. Então, como que eu tenho percebido a voz de Deus trazendo essas instruções que têm interferido nas leis da matemática e tudo mais por aqui? Passando noites com Jesus. Hoje eu pretendo passar a noite com ele. Tirando uma noite por semana de oração a noite inteira, começando às 11h30 da noite, até às 6 da manhã, só com ele. Não leio a Bíblia, alguns momentos pode até ser, não escrevo, não trabalho, só orando e estando com ele, apreciando a presença. Essa continuidade de estar com ele noites inteiras tem feito com que a voz dele se torne tão tangível, que tem revolucionado a minha vida. Depois de ter tirado mais de 70 noites de oração, às vezes 2 noites por semana, o Senhor me deu revelação de livros para serem escritos, livros que vieram prontos, que hoje já estão na casa de mais de 100 mil unidades, que está equipando igrejas. Então, eu vou orar para que você receba liberações do céu para acelerar tudo no seu ministério, na sua vida pessoal e nas suas finanças, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu lembro de um texto muito bom, que está em Lucas 5, que diz que Jesus pregava a palavra para a multidão. Ele pregava a palavra de Deus, está lá, pregava a palavra de Deus. E, de repente, ele se voltou para um homem que estava ali,
que não tinha apanhado nada a noite inteira, que estava lavando as redes, preocupado com as contas, preocupado com a sogra que estava doente. E Jesus deu uma instrução específica para ele: pega o barco, vai para o mar alto. Então, ele tem uma resposta racional, cognitiva e diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Então, você tem dois momentos o termo palavra. O primeiro, palavra de Deus, o conhecimento geral de Deus, que vem pela pregação e liberação para as multidões de forma coletiva. Mas você também tem esta palavra específica, para alguém específico, no momento específico, para trazer um romper. E ele vai e faz a maior pesca da vida dele. Aquela instrução impactou ele caiu de joelho, houve quebrantamento, houve multiplicação, crescimento. O barco que estava vazio se encheu. Então, nesse tempo de avivamento, desses profetas pisando na nossa terra, a voz de Deus vai ser ouvida como nunca. Porque a atmosfera de glória está preparando esse tempo em que a voz, como diz João, virá como um trovão. Ouviu-se a voz como um trovão. Um sussurro será como um trovão, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos orar por isso? Com certeza. Amém? Eu quero que você coloque as mãos nos seus ouvidos, porque veja bem o que eu estou te dizendo. Deus usou profetas, Deus usou sonhos, Deus usou de forma audível. E agora, apóstolo Denardi, pastores, nós estamos publicando o livro 4 Chaves para Ouvir a Voz de Deus, de Mark Wickler, que pesquisou como ouvir a voz de Deus por 20 anos. E Deus falou com ele no texto de Abacuque, que diz assim, que ele subiu para a torre para ver o que Deus falaria. Porque Deus muitas vezes fala através de figuras e visões sobre a visão que deveria ser escrita para um tempo futuro, algo que mexe no teu futuro. Então, nós vamos orar em nome de Jesus para que o Senhor ele afine os seus ouvidos com a voz dele. É a voz que quebra os cedros do Líbano, que libera chamas de fogo, que mexe com as águas, que faz o deserto tremer, faz o boi selvagem saltar, faz a corça parir, que antecede a presença que traz chuvas em forma de dilúvio. Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós estamos aqui porque a tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No Apocalipse, logo que a revelação de Jesus aos seus servos, através da palavra de Deus e do testemunho, inúmeras vezes, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando. O Espírito está falando. Como diz no livro de Jó, o Senhor fala, haverá quem ouça, fala por meio de visões, de sonhos, audivelmente, para livrar o homem da cova, para selar o seu destino. Senhor, eu quero pedir neste momento, da palavra da ciência, da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, e aumento na sensibilidade auditiva, para reconhecer, discernir a voz de Deus, diferenciá-la, distingui-la e obedecer. Vai, Senhor, tocando cada pastor, cada pastora que está nesta live agora, nesta reunião. Fala com eles,
dá instrução sobre o que eles devem pregar, que quando as ovelhas ouvirem a voz deles, reconheçam que é a voz de Jesus, dá instrução nas finanças, para que eles tenham multiplicação financeira, para que eles prosperem, para que as suas igrejas prosperem, dá a eles estratégias, segredos, porque o Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei, mas eu vou comunicar, eu vou falar e anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Ilumina os olhos do coração, para que eles ouçam e compreendam. Dá instruções logo de manhã. Faz como o Senhor fez com Isaías. Isaías diz, o Senhor me acorda de madrugada e me abre os ouvidos. Efatá, abra os ouvidos agora, para ouvir palavras de erudição, para trazer uma mensagem de alento aos cansados, para quebrar o poder da tirania, dos vícios, da escravidão, do cansaço, para libertar o povo, Senhor. Abre os ouvidos agora. Fala com esses pastores e líderes através de sonhos, de figuras, de palavra de conhecimento, aumenta o nível de palavra de conhecimento para curas, para milagres, para soluções de problemas, como o Senhor falou através de Daniel. Ele muda o tempo e as estações. O Senhor, meu Deus, é o Deus que revela o que está escondido, e revelou todo o curso da história do futuro para Daniel. Muda o futuro desses pastores, muda o futuro desses líderes, traz aceleração, traz o salto sobrenatural em nome de Jesus. Faz o deserto estremecer, faz o deserto gerar. Senhor, manifesta o teu poder, aumenta a unção para a palavra de conhecimento, dom de profecia, de interpretação de línguas, Senhor, discernimento de espírito, interpretação de visões. O Senhor não esconderá aquilo que tem que falar aos seus profetas. Dá ouvido de profeta a esses que aqui estão, em nome de Jesus, e muda o tempo e as estações, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Que palavra maravilhosa, irmão. Amém. Que o Espírito Santo possa sensibilizar nosso ouvido para ouvir e curar nosso coração para obedecer essa voz de comando. Isso é o segredo de uma vida de rompimento, de aceleração que nós estamos vivendo. O que está acontecendo em Campinas é maravilhoso. O que os pastores quiserem saber mais sobre a voz dos apóstolos, eu vou estar postando no grupo também o horário da reunião com o pastor Gerard Amadeu, que é pastor juntamente com Mário Vegas, pastora Gladys. Ele vai estar aqui, ele é pastor da igreja Elim, que é uma das igrejas que mais tem crescido e se multiplicado lá na Guatemala, em São Salvador, e eu creio que realmente vai ser uma tarde maravilhosa, receber transferência de unção, impartição, direcionamento para o crescimento da sua igreja. E eu vou ter muita alegria de ser o seu anfitrião em Campinas. E também para o dia D, que é o dia do derramar. E eu gostaria de encorajar você a já sonhar com esse dia, reunir os grupos pequenos, os ministérios, as igrejas que estão debaixo da sua cobertura, para que no único dia haja um derramar do céu na nossa nação. Se você conhece pastores, líderes lá nos Estados Unidos, em Portugal, na África, de língua portuguesa, nós queremos espalhar o máximo para que nesse dia haja uma impartição sobrenatural sem precedentes na história. Amém. Tem pessoas de Portugal nos ouvindo e nos assistindo, que é um grande apóstolo lá de Portugal, está nos assistindo. E também é um presente do céu que vai acontecer em setembro, a vinda do pastor John Arnott. Imagina, John. John Arnott, para quem não conhece, o Ed não conhece, eu também conheço por muitos anos. Eu me lembro, pastor Edno, que quando eu vi a manifestação do avivamento em Toronto, eu presenciei isso por 20 anos, e eu vi aquela multidão
enfrentando aquele frio violento, estando naquela fila por espera. Eu disse, qual o segredo, Pai, de o Senhor ter derramado tanta tua glória nesse local? Deus falou claramente ao meu coração de John Arnold. Ele passou um ano, todas as manhãs com a Carol, todas as manhãs, antes que o Espírito Santo viesse com poder. A presença e a palavra profética liberada, porque em novembro de 1993, Stance Campbell falou do avivamento que aconteceria no ano seguinte. E depois ela também testemunhou, porque ela profetiza chocalhando a cabeça, né? Do avivamento que virá para o Brasil, Stacey Campbell. E então o Randy Clark foi lá no dia 20 ou 26 de fevereiro ou janeiro de 1994, e o Espírito Santo veio, passaram já por lá mais de 5 milhões de pessoas. Só o Leif Hetland, por exemplo, que recebeu uma transferência de unção advinda de lá, já levou mais de 1,1 milhão de muçulmanos para Jesus. Agora, inclusive, eu vou colocar no grupo a cruzada que ele fez agora no Paquistão, e ele vai estar na Voz dos Apóstolos também em outubro. Nós temos grandes reuniões aí até o final do ano, vai ser tremendo. Agora, olha que interessante, apóstolo Edson, o John Arnold poderia ir em qualquer lugar. Eu sempre disse, John, vem ao Brasil. Ele disse, eu só vou no Brasil quando o Espírito Santo me der voz e comando para ministrar para os evangélicos e para os católicos. Meu Deus! Católicos carismáticos estão clamando, e ele disse para mim, e através do Bruno, chegou o momento. E ele poderia, qualquer pessoa, mas ele quer estar conosco. E onde nós queremos fazer essa escola de avivamento com John Arnold? Campinas. Vamos fazer aí, meu irmão. Campinas. Já está tudo certo. Aí, Campinas. Vai entupir. Não, vai fazer no fruto daquilo que Deus falou com você. E para que as pessoas vejam uma aceleração fantástica e gloriosa, será aí, nessa terra. E também lá em Jacareí. Aleluia. Lá em Jacareí. Tá? 2 locais que serão a base da escola no dia 17 de setembro, onde John vai estar ministrando, e vai estar com ela aquela profetisa que profetizou sobre o avivamento do Brasil, para quebrar todos esses conceitos de político e moral. E eu creio no meu coração que vai ser algo fantástico que vai acontecer dia 17 aí em Campinas, na Escola do Avivamento. Amém. Sexta-noite, 16, sábado, o dia todo. Fantástico, e também simultaneamente lá em Jacareí, e vai estar também Elizabeth. Glória a Deus. Vai estar John Penna. Imagina. A Bíblia de Ivete, olha, meu Deus do céu. Nossa. Vai ser maravilhoso, maravilhoso. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Eu estou muito empolgado, muito empolgado. Eu também. Aproveitando o convite, em agosto, o pastor Israel vai estar conosco, vai estar em Campinas também. Então, exatamente. Israel de Israel, que carrega o manto glorioso, e nós vamos fazer, dia 20 de agosto, aqui em Curitiba, a escola com ele. Qual escola? Bola de Fogo, Fireball. Uau! Só para liderança, só para pastores. Com o pastor Israel, que é o pastor da maior igreja messiânica de Israel, e ele ligou para mim e disse, eu quero estar no Brasil para curar a terra. Aleluia! Curar a terra. Curar a terra de Santa Cruz. Eu me lembro que quando a eleição passada, Deus falou comigo lá, nós estávamos no Rio de Janeiro, o Espírito Santo falou comigo claramente para fazer um ato profético lá em Alegrete, terra de Oswaldo Aranha. Eu disse assim, olha, você estava falando sobre ouvir a voz de Deus. Eu falei, Bruno, Deus falou comigo para fazer um ato profético. Ele disse, leve então o pastor de Israel da igreja, maior igreja messiânica. Mas eu não conheço ele. Vamos ligar para ele. Aí ligou, ele falou, não temos agenda. Aí eu disse, deixa eu falar com ele. Eu disse, olha, eu não conheço o senhor não me conhece, mas eu quero dizer algo ao senhor. Primeira vez que eu estive em Israel, fui convidado pelo Estado de Israel, estava no deserto da Judéia. Almoçamos, jantamos com o primeiro-ministro de Israel. E a primeira bandeira que andou foi
de Israel, a segunda do Brasil. Puxa 900 vida. líderes do mundo todo. Eu disse, por que vocês estão honrando meu país? Ele disse assim, porque Israel se tornou nação por causa do teu país. Olha, Por causa de um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha. E sentou no meu coração, eu disse, eu vou na sua cidade. Aí eu disse exatamente isso para o pastor daquela igreja, daquela maior igreja messiânica que passou em Israel. Eu disse, meu país precisa de um milagre agora. Ele disse, eu estou indo aí. Estou mudando minha agenda. uau. 4 anos atrás da eleição, nós fizemos um ato profético em Alegrete. Faltou gasolina porque estava tendo aquele contexto de greve dos caminhoneiros. Deus colocou gasolina no carro, de uma maneira sobrenatural. 2.500 pessoas em Alegrete, todos foram curados. A presença veio de uma maneira tão violenta, tão impactante, que o frigorífico que estava fechado há 7 anos reabriu na semana seguinte. Meu Deus do céu. Ele foi ativado em milagres. E ele ligou para mim. O Sérgio está aqui no grupo, ele está ouvindo. Ele sabe do que eu estou falando. Ele ligou, falou assim, eu quero estar esse ano aí no Brasil com vocês, novamente, para que Deus cure a terra. Glória a Deus. Faremos. Glória a Deus. Aqui em Curitiba, Meu Deus. aí em São Paulo. Aleluia. Temos grandes atividades gloriosas. Prazer estar Amém. com vocês. Foi maravilhoso, 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 maravilhoso. Agora o segredo. Ficar a sós com ele. Ah, é, isso assim. Eu vou presentear todos os pastores que estão nessa live com o livro 4 Chaves para Ouvir a Voz de Deus, assim que a gente publicar. Oh, maravilha! Eu recebo. O pastor Mark Wickler, ele escreveu, o livro tem cerca de 270, 300 páginas, e ele mostra 4 segredos. E ele fala que nós precisamos desprogramar a nossa mente racional para ler o texto bíblico de uma forma bíblica. Mas ele aguarde, é um presente meu para vocês, tá bom? Maravilhoso. Glória a Deus. Ok? Compartilhe nesse grupo, vocês que tem muitas pessoas que falaram da experiência que teve na Voz dos Apóstolos. Podemos colocar para que as pessoas possam ler depois. Tem um monte de testemunho aqui, ó, pessoas que receberam ativação na Voz dos Apóstolos. Isso é maravilhoso. Aleluia. Tá? Aleluia. Então, podemos compartilhar esse grupo aí fechado para a gente compartilhar o testemunho de que Deus está fazendo nos nossos corações, essa ativação um ministrando ao outro, essa palavra fantástica que você liberou hoje, tem que ser realmente nosso estilo de vida. Deus seja louvado. Amém. Ok? Deus abençoe vocês. Deus a todos. Shalom para todos. Pastor Até a Gladys, próxima. Deus Vamos abençoe. vocês. Ore por nós. Estamos orando por vocês. Amém. Vou postar no grupo lá sobre Campinas e também sobre o Leif Hetland. Amém. Deus abençoe.